Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje queremos cumprimentar todos os que nos veem e ouvem nas nossas páginas do Facebook e apenas quem nos ouve, nos 98.7. Sejam bem-vindos a mais um Pausa. Hoje recebemos a nossa residente Cândida Jardim. Olá, Cândida. Olá! Para nos falar aqui de um tema muito particular, que é, na verdade, este dizer que não, estes limites. É isso, não é, Cândida? É. Conta-nos. É assim, porquê é que dizer que não... Eu perguntei-me, foi a primeira coisa que me perguntei, porquê é que dizer que não tem a ver com a saúde mental? Isso. Porquê? Dizer não dói muitas vezes, faz sofrer. Certo. Principalmente às nossas crianças que ainda não têm nenhum entendimento. Exatamente, mas também nos faz doer a nós adultos, ao pai, à mãe, ao professor, não é? Certo. Faz doer. Então isso não é bom para a saúde mental. Boa. Isso não seria bom se víssemos as coisas com um limite de tempo muito curto. Certo. Mas nós temos que ver as coisas com um limite mais prolongado, a médio prazo. Ou seja, o que é que irá impactar na vida desta criança futuramente, como adolescente e como jovem adulto, este dizer que não e estes limites que dão segurança. Porque assim, tu não vives sempre em casa, não é? Certo. Tu tens que te relacionar com os outros. Certo. E a vida vai nos trazer muitos nãos. Não é? Certo. Nós vamos ter que... Ou seja, esses nãos que nós começamos a dizer aos filhos, aos netos, em pequeninos, aos 2 anos, sei lá, antes, vão prepará-los para ouvir depois os outros nãos, certo, para eles serem mais resistentes, certo, para eles saberem lidar com os outros. E para eles perceberem efetivamente que na vida nós temos algumas adversidades, não é? Não vão entendê-lo logo quando começam a experienciar isto, e nós vamos falar aqui Sim. sobre isso também, mas é como tu dizes, tu que és professor e vais acompanhando também o desenvolvimento, não é, dos meninos ao longo do tempo, ou seja, dos mesmos meninos, não é? Quando tens uma turminha do primeiro até ao Sim. quarto, por exemplo, tu percebes isso, ou seja, o entendimento deles sobre as regras e os limites vai evoluindo no tempo, certo? Mas uma coisa, eu vou-te confessar uma coisa, vou-vos confessar aos ouvintes, Isso. que assim, nós estamos sempre a aprender e eu não posso pensar que eu sabia tudo, porque certo, eu acho muitas vezes mal e tomo essa consciência, este tema fez-me tomar consciência disso, certo, que eu agia mal também, por isso é que a leitura, caros ouvintes, é primordial para pais, para professores. Nós temos de estar sempre a ler. Aquilo que nós nos vamos atualizando, não é, relativamente a estas questões, é mesmo muito impactante e importante, não é? E digo-te, eu perdi tempo, ou seja, houve muitas horas que eu me dediquei a isto. Certo. Mas eu li coisas tão interessantes que eu dizia, meu Deus, de facto, nós temos que ler todos os dias, porque isso ajuda-nos a ver coisas que fazíamos mal, certo, e como é que elas são tão importantes para nós modificarmos, para construir a personalidade da criança. Certo. Não é? E se nós queremos adultos mais seguros, nós temos que não só promover esta autoestima, este discurso positivo, mas também ensinar-nos que existe esta possibilidade, não é? Das coisas não correrem como nós planeámos, de muitas vezes a resposta do outro, nós costumamos dizer até a brincar, ou não está garantido, claro, não é? E se nós vimos as coisas nessa perspectiva positiva, é muito importante. Sim, não é? sim. Olha, houve uma... Força. Eu já não me lembro em que livro é que foi que eu li, não sei se... Eu acho que foi... Olha, já não me lembro, não sei se foi no Pequeno Ditador, que dizia isto. Depois vamos partilhar estes livros todos com vocês, também para perceberem de que saber é que nós bebemos. Eu tenho a ver com a minha parte
clínica e com a minha experiência também, não é? Mas a Cândida prepara-se para estes programas, não é? Sabes porquê? Porque eu senti... que livros é que eu conheço sobre isto? E disse, isto é muito para os pais, para os adultos, para os professores, não é? E houve uma coisa que eu li que era sobre... Nós somos educadores, nós somos professores, eu sou professora. Isso. Tu és psicóloga e és mãe, mas estás sempre a ser educadora. Certo. Não são só... Às vezes nós dizemos, os professores são só os professores, só ensinam. Mas isso é falso. Claro. Nós não nos podemos pôr de lado da educação. Nós ensinamos e educamos continuamente. Certo. E houve algo que me deixou muito pensativa, que era a educação... Ora, deixem-me aqui a minha cábula. A nossa Cândida vai partilhar connosco. Deixem-me ver. Meu Deus. Eu costumo dizer, Diz. eu costumo dizer muitas vezes que para criar uma criança é preciso uma aldeia. Isto tem a ver com a nossa essência social, de sermos seres sociais. E, na verdade, estamos todos a ser exemplos, não é? Para aquela criança, todos os agentes da vida daquela criança. Sim. Seja o professor de natação, seja o avô, seja o pai, seja o professor. A função de cada um não é só desempenhar aquele papel, mas sempre educar. Sim. Todos nós somos agentes educativos. Certo. E assim, os pais às vezes ficam aflitos e nós às vezes julgamos os pais. Mas isto fez-me pensar, nós não nascemos ensinados. Os pais, se calhar, não tiveram também um exemplo bom. Sim. E nós erramos. Certo. Mas o que importa é... Olha, isto é uma forma, é um momento para nós também... Ela tem razão. Se calhar, se eu ler um bocadinho, eu vou descobrir, vou melhorar a minha relação. Não está tudo acabado, não fiz coisas mal, mas posso melhorar. Eu acho que esta autoconsciência também, no fundo, na minha perspectiva, de nós irmos também olhando para nós e questionando as nossas práticas, aquilo que nós fazemos, a forma como nós também impomos estes limites, porque nós vamos falar destes limites, porque não é um limite também, não é? Ou seja, não podes fazer à tua forma, porque eu sou adulto e tenho este papel de te orientar, seja na escola, seja em casa. O fazê-lo com amor também é algo que nós praticamos agora mais com os nossos miúdos, e há dias temos menos paciência, como é óbvio, mas que se calhar nós, talvez, mas os nossos pais não tiveram, não é? Era ou não, sem justificação, sem argumentação. Concordas comigo, Exatamente. Cândida? Aí é que está a mudança de paradigma que há 30 anos ou há 20 anos, não é? Eu estava-te a dizer, isto era José Luís Pedreira, que é o presidente da Sociedade Espanhola de Psiquiatria Infantil. Ele diz isto: a educação deve ser dirigida à volta dos chamados 3 Cs. Ok. Fantástico. Sabes quais são os 3 Cs? Coerência, ou seja... Muito importante. Não posso dizer uma coisa e fazer outra. Certo. Não é? Consistência, tem que ser consistente, ou seja, eu tenho que manter, não é? A mensagem tem que ter uma coerência e eu tenho que reiterar esse valor de família, esse valor da sala de aula, esse valor, não é? Boa. E continuidade. Ou seja, não é uma coisa que nós digamos, olha, fazes assim e fazes assim, porque não podes fazer como tu queres, não pode ser assim, tens que fazer assim por isto e por isto, por isto. Mas a criança pode não aprender logo. Certo. Tem e não de aprende. Haver, e não aprende. Tem de haver. Nós também não aprendemos adultos. É uma construção, não é? Tem de haver continuidade. Quando eu te falava há pouco no primeiro ciclo e nos 4 anos diferenciados, tu deves perceber isso nos teus miúdos, à medida que eles vão crescendo, que eles entendem de forma diferente, interpretam de forma diferente aquilo que é um não e aquilo que é uma regra. Sentes isso, não é? Sim. A nossa imaturidade dos 6 anos é diferente da imaturidade dos 10, 9 anos, não é? Ou dos 2, não é? Certo. Dizes um não, eles berram e fazem birra, não sei o quê. Não é? E esta coisa da consistência, eu acho isto muito importante, porque nós cada vez mais temos famílias famílias heterogéneas, não é? Certo. E às vezes, eles, apesar de estarem separados, pai e mãe, não é? Viverem separados, em termos de educação, porque cada vez mais os filhos ficam uma semana com o pai, outra semana com a mãe, pronto, tudo bem.
Mas esta parte da consistência é muito importante. E se não houver aqui uma comunicação, isto também é um alerta e um sensibilizarmos para isso, é muito confuso. É muito Porque o que é que nós vamos gerar aqui nas nossas crianças? A dúvida, será que é como um lado diz ou o outro lado diz? E aqui é mesmo desconstruir isto dos lados, não há lados, não é? Lados, exatamente. Estão ambos no mesmo sentido para o bem-estar da criança. Isso é um ponto muito importante. É muito importante. E que eu sinto cada vez mais que esta competência, nós em psicologia não ensinamos os pais a serem pais, eles sabem ser pais melhor que ninguém, não é? Mas esta competência parental de conseguir ter este discernimento de temos que comunicar, e temos separar que as coisas. Aquilo que são coisas de adultos e aquilo que é as conversas sobre a parentalidade é fundamental para termos adultos seguros. Sim, é? exatamente. Estamos sempre na mesma tónica. E para eles terem uma referência, porque senão eles não têm referência. Certo. Como é que eu vou agir se, perante esta situação, o meu pai aceita isto e a minha mãe castiga? Certo. Perante a mesma situação. Certo. Então, como é que eu faço? O que é que está certo? Certo. Por onde é que eu me oriento? Não é? E por isso é que muitas vezes... E claro que imagina, existem depois outros familiares próximos, como os avós, como estas questões também da escola, e aí as coisas podem variar. Nós estamos a falar aqui no núcleo e na base segura, neste vínculo, não é? Com as figuras parentais, que é aquele que é mais impactante. Obviamente que existem algumas regras, que, por exemplo, em casa dos avós, e às vezes nós fazemos piadas com isso, que podem ser quebradas, mas as crianças percebem isso, não é? Que com os avós vão beber de outras coisas que não têm a ver com aquilo que está em casa, mas mesmo assim, eu acho que tem que haver aí algum bom senso, não é, Sim, Cândida? porque eles são muito espertos. Certo. Olha, eu vou-te contar uma coisa. Partilha connosco. Uma coisa que é assim, eu tenho um neto de 2 anos, tenho 2, mas o mais velhito, que é o Duarte, vai quase todos os fins de semana para a nossa casa. E então a tia, a minha filha mais velha, que ainda não tem filhos, adora o sobrinho. Certo. E o sobrinho adora a tia. Mas sabes porquê? Porque será? Porque será? Porque ela não... Eu até lhe disse, Carolina, tens que ler este livro, tu tens que ler. Tu gostas muito de ler, lê. Porque isto vai-te fazer falta. Certo. Porque ela, como gosta tanto dele, ela muitas vezes esquece de que tem que dizer não. Sim. Ok? Tem que impor, não é impor, tem que dizer não e... Temos que orientar os pequeninos, porque eles não têm nem têm que ter, não é? Esta noção das coisas. E eu percebo aquilo que tu dizes, e às vezes isto aqui pode desorientar temporariamente aquela criança, não é? No sentido de que então... Como é que eu tenho que fazer? Agora vou, porque ele é muito esperto. Quando eu lhe digo que não, ele começa a Titi Carol, porque ela sabe que com ela ele consegue. Certo. Mas eu acho que também é importante, mesmo eles pequeninos, houve um livro que eu li aqui que dizia assim, nós às vezes pensamos que eles ainda não têm idade para perceber, mas eles vão percebendo algumas coisas. Claro que sim, nós não devemos evitar comunicar, obviamente sempre aquilo que nós falamos na comunicação com as crianças, de forma clara, sem grande subjetividade, porque eles levam as coisas de uma forma muito mais literal, porque estão ainda a desenvolver a sua capacidade cognitiva, de percepção dos fenómenos, não é? Mas devemos comunicar e a seu tempo eles vão conseguindo assimilar. O que não podemos é exigir que eles percebam da mesma forma de alguém que já tem essa maturidade. Nós que nos temos que adaptar, não é? Que explicamos uma vez e que a coisa fica apreendida e compreendida, isso não vai acontecer, não é, Cândida? É uma coisa, o meu filho faz muito isto, que é, claro que ele tem muitas vezes que dizer não se pode, porque depois isto também se repercute, por exemplo, na creche, onde ele está, não é? Porque ele pode querer fazer tudo o que quer, porque é impossível, não é? Certo. E ele diz assim, eles chamam e diz assim, ouve-me, ouve. Olha, não posso fazer isto, por isto e por isto e por isto. E isso é importante. Tanto é importante nos pequeninos, porque dos 2 aos 5 anos eles têm uma capacidade de absorver incrível, não é? Por isso é importante nessa Eles são autênticos laboratórios, não é? E eles estão a aprender sobre tudo. Exatamente. E dar-lhes a explicação, não é? Porque é que não podes fazer isso? Certo. Uma explicação simples, mas e assim como nos miúdos mais velhos, é errado, não é? Nós estamos sempre a aprender, mas é errado. Já passou o tempo em que nós ouvíamos... Se calhar também ouviste, não como é eu, não, eu é não que é sei. não, exatamente. E não há então, mas porquê? Porque sim, eu sou a mãe e eu é que sei.
não é? E isto aqui acaba por acabamos por não tratar as crianças de igual valor, ou seja, tenho aqui um valor superior ao teu, porque é verdade, nós temos um conhecimento diferente do mundo e nós temos este papel de orientar, mas a criança também tem o direito de ver a sua integridade física, psicológica e emocional respeitada. E não é? eles, se nós lhes dermos uma explicação que eles chamam inteligente e adequada. Se eles ficarem convencidos, eles não voltam a perguntar. Exatamente, e depois eles aceitam melhor porque é que não podem fazer isto. O baixar-nos ao nível da criança, o olharmos nos olhos, aquilo que tu dizes, ouve-me. Sim. É verdade que quando nós estamos neste como esponjas, não é? Como nós costumamos usar também para explicar esta aprendizagem nos primeiros anos de vida, ao absorver tudo, facilmente nós nos distraímos, não é? Com algo atrativo, que é mais interessante do que o pai estar a dizer, olha, não deves fazer isto, ou seja o que for, não é? Seja qual for o comportamento que nós sentimos que é mais adequado. Se a criança perceber que está a ter atenção plena da nossa parte, vamos começando a trabalhar a escuta deles também. E agora disseste uma coisa muito importante. Se a criança sentir que tem a atenção plena. Certo. E agora podemos, se calhar, ir buscar aqui um livro que fala mesmo disso. Porque às vezes são os miúdos que dizem não. Mas muitas vezes são os adultos, não é? Que estão sempre a dizer não. Sim. E eu tenho um miúdo que quase todos os dias, já agora estava-me a lembrar disto, quase todos os dias me diz, professora, posso apresentar o meu trabalho? E eu, hoje não. E às vezes dizes assim, disse outra vez que não. Sim. Estás a ver como... E eu acho que nós devemos refletir não só quantas vezes dizemos não aos nossos miúdos, porque também devemos fazê-lo, não é? Mas quantas ordens e orientações nós damos aos nossos miúdos e aos nossos filhos quando eles são mais pequenos, desde que nos levantamos até que deitamos. Nossa Senhora, não é? Então vamos ler um livro muito giro, que muito se chama, vamos mostrar a capa, Cândida. Agora não, Duarte. Agora não, Duarte, não é? E vamos tentar aqui juntas analisar a postura desta mãe, não é? E desta comunicação. Da mãe e do pai. Isso. Olá, papá, disse o Duarte. Agora não, Duarte, disse o pai. Olá, mamã, disse o Duarte. Agora não, Duarte, disse a mãe. Há um monstro no jardim e ele vai comer-me, disse o Duarte. Agora não, disse a mãe. O Duarte foi para o jardim. Olá, monstro, disse ele ao monstro. O monstro devorou o Duarte até ao último bocadinho. Depois o monstro foi para dentro de casa. Rugiu o monstro atrás da mãe do Duarte. Agora não, Duarte, disse a mãe do Duarte. O monstro mordeu o pai do Duarte. Agora não, Duarte, disse o pai do Duarte. Tens o jantar pronto, disse a mãe do Duarte. A mãe pôs o jantar em frente da televisão. O monstro comeu o jantar. Depois esteve a ver televisão. Depois leu uma banda desenhada do Duarte e partiu um brinquedo do Duarte. Vai para a cama, disse a mãe do Duarte. Já te levei o leite para cima. O monstro subiu as escadas. Mas eu sou um monstro, disse o monstro. Agora não, Duarte, disse a mãe do Duarte. Imagina, e acabou assim. Certo. Tudo o que aconteceu e a mãe não se apercebeu. Ou seja, isto é claro que isto é tudo exagerado, mas o que é que retrata? Força. Não é? Tem a ver com o nós vivermos focados nos nossos problemas, naquilo que é a nossa vida, naquilo que é a azáfama, não é? Do nosso dia-a-dia, e muitas vezes as coisas dos nossos miúdos passam e nós, agora não é o momento. Sabes que acontece muito esta consciência, eu tenho sentido isso, desculpem, tenho sentido isso, os pais começam a perceber e a torcer a orelha, no bom sentido, mais na adolescência. Pois, porque torna-se problemático. Como esta conexão não foi trabalhada, Exatamente. e eles disseram muitas vezes que agora não, depois os miúdos
eles próprios acabam por se isolar e depois eles já não querem partilhar E depois isto pode levar a maus comportamentos, ou seja, eu tenho que fazer uma coisa estrondosa que tu não vais gostar nada para que me dês um bocadinho de atenção. Certo. Não é? Certo. E quando nós falamos no não, efetivamente para estabelecer os limites, não é este não. Pois, não é? Não é este não, claro. Porque efetivamente nós não dedicarmos a atenção e não respondemos às necessidades psicológicas e até fisiológicas e das nossas crianças é muito impactante e para o seu desenvolvimento efetivamente fica prejudicado. Muito bem, lemos aqui uma história que nos fala muito nesta necessidade de nós abrandarmos e olharmos para os nossos miúdos. Força. Continuando. Olha, agora tenho aqui eu vou ler, porque também é importante lermos. Claro que sim. Eu foi tirado aqui de um dos livros, mas eu passei aqui para a minha cábula, que é dizer não sem explicações. Não e pronto. As explicações desempenham um papel capital na aplicação de uma boa autoridade. Okay? Se nós não damos explicações, nós acabamos por perder a autoridade. Certo. E depois, mais tarde, queremos que eles obedeçam àquilo que nós lhes dizemos. Respeitem exatamente, aquilo que nós exatamente. Queremos. Certo. Permitindo à criança aceitá-la mais facilmente. Quais são os problemas e os riscos da falta de explicações? Eu achei isto incrível. A criança poderá não entender as razões pelas quais tem de obedecer às ordens. Certo. A criança pode ter a tentação de ultrapassar as interdições na ausência do adulto. Certo. Eu não percebo porque é que eu não posso fazer isso. Certo. Então ele não está e eu agora vou fazer. Certo. A criança corre o risco de acumular sentimentos de frustração, de rejeição e de mediocridade. Ou seja, praticarmos o igual valores, não é? Exatamente. Eu sou menor porque não sei porque é que isto está a acontecer, as coisas acabam por fugir do meu controlo, não é? E eu sinto-me um bocadinho perdido e abandonado. Exatamente. Quando nós falamos em adultos seguros, são crianças que efetivamente tiveram limites com amor, nós fomos assertivos, não é, com as crianças nesta comunicação e por isso eles desenvolvem esta segurança. Essa comunicação faz com que depois a comunicação dele com os outros também seja favorável, também seja assertiva, nós não é? Nós somos o primeiro modelo, não é, efetivamente de relacionamento com os nossos meninos, não é, com os nossos pequeninos. Muito bem. Depois tem aqui a criança corre o risco de resistir à autoridade. Certo. Pronto, aquilo que falamos já há bocadinho. A criança corre o risco de adquirir um mau modelo de comunicação. Certo. Falamos, não aprende a dialogar. Essa dificuldade de comunicação pode acontecer com os pais e com quem se relaciona. Certo. Lógico. E porquê que não haveríamos de explicar? Claro. Nós faríamos isso a um adulto, não é? Imagina, uma colega tua, uma amiga tua, Cândida, podemos fazer isto ou podes... Não. Então, mas já... Não, porque não. Já disse que não. Nós não nos ousamos comunicar assim com os adultos. Claro. Porquê é que fazemos isso com as crianças? Exatamente. Não é? A que precisam de construir essa percepção, esse entendimento, claro, não é? E têm aprendizagem. tanto direito quanto o outro adulto de perceber o que é que está a acontecer. É certo que nós orientamos e temos essa responsabilidade e devemos fazê-lo, não é? O que acontece muitas vezes é que às vezes os adultos também dão essas respostas a outros adultos. Sim, também é verdade. E o exemplo, eu acho que é o trato e a comunicação que temos com as crianças e o que elas vêm a ter também com os outros adultos. E nós vamos ganhar, porque se eles perceberem, se eles forem percebendo... Vão colaborar de uma forma completamente diferente. Vão colaborar de outra forma. Dependendo da sua faixa etária, entendimento para perceber o fenómeno na sua globalidade, para o elaborar, claro que não é? Sim. Mas vão perceber pelo menos que foi um não justificado, não é? Sim. Aliás, os miúdos agora, desde tenra idade, sabem dizer que não é resposta. Claro. Ou que sim não é resposta. Porquê? Efetivamente porque isso não satisfaz ninguém. Pois não. Não é? E se o não pode estar garantido, nós estamos sempre à espera que quando uma porta nos feche, haja uma justificação e um fundamento. As nossas crianças precisam disso. Não vais comer este chupa porque não vais comer açúcar ou açúcares agora antes da tua refeição, por exemplo. Hoje não vais comer este chupa porque ontem já comemos uma guloseima. Muito bem, exatamente. É o explicar, não é? É o explicar e eles falam aqui que é... O não pode não ser um não definitivo e absoluto. Certo. Tu podes dizer um não, mas esse não... Tu não podes fazer isso agora, mas se calhar podes quando fizer aquela outra coisa. Vezes, ou no fim de semana.
E a criança já não é assim, aquele não, Certo. não é? E quantas vezes, por exemplo, falo do Santiago, eu quero comer o chupa. E eu disse, Santiago, porque às vezes na piscina eles trocam algumas coisinhas entre eles e eu comes depois do lanche. E ele, mas eu queria comer. E eu disse, mas a mãe não está a dizer que não podes comer, comes depois do lanche. E é verdade que às vezes os miúdos perguntam mais que uma vez, não porque não perceberam, mas querem ver se vem o sim. Claro. Mas se nós formos firmes nesta explicação, Santiago, quando ele pergunta, mas porquê? A mamãe já te explicou. Claro, Porque claro. podes comer depois de comeres o teu Exatamente. lanche, porque primeiro aquilo que é nutritivo e depois vem o resto. Percebes, Sim, Cândida? sim. E se nós experimentarmos fazer isto, nós percebemos que o retorno dos miúdos, na vez seguinte, vai perguntar menos vezes, na vez seguinte, e nós vamos chegar a uma fase do desenvolvimento deles em que nós explicamos e eles, ok, Exatamente. aceitam, não é? De uma forma mais tranquila. Muito bem. Ora mais. E tu se calhar podíamos mostrar, porque tu Sim. tens aí nas tuas notas os livros dos adultos Sim. que tu leste, que eu acho que também é importante. Temos Eu O acho Pequeno este Ditador fantástico. Cresceu, ou seja, esta questão sobre a parentalidade evoluiu, a ciência evoluiu e nós olhamos para as nossas crianças e para este nosso papel de forma distinta agora. Fala sobre esta evolução, sim, não é? Mas este livro já tem alguns anos, mas este Pequeno Ditador tem a ver com quando nós, não querendo magoar a criança, não, coitadinha, dizer não, coitadinha, ela vai sofrer, nós acabamos por ou convencê-la, andar sempre a convencê-la que tem que fazer aquilo, e às vezes não precisamos de a convencer, o centro não está no convencimento, Certo. ou Está fazer na compreensão, não é? Exatamente, ou fazer aquilo que ela quer. Quando nós fazemos aquilo que ela quer e ela faz birras e nós cedemos, Certo. isto é uma bola de neve. Certo. E depois isto traz consequências trágicas. Sim, e esta permissividade Sim. ou nós não sermos assertivos com as nossas crianças tem um impacto muito complicado e grande no seu crescimento, não E é? a permissividade é muito diferente da flexibilidade. Claro que sim. Ok? Deste trato respeitoso, Sim. não é? Ou seja, eu tenho que orientar à mesma, eu tenho que explicar quais são não é, as regras da nossa família, os limites. E se calhar até há dias que eu vou ceder e está tudo bem. Isso não confunde as crianças se houver uma consistência, uma coerência, e se nós formos repetindo, não é? Esta nossa postura, porque eu sei que há dias que é mais difícil, Sim, não é? sim, Nós sim. estamos com menos paciência e às vezes a menos paciência não é só sinónimo de respondermos de forma mais ríspida. Nós cedemos. Porque estamos Sim. efetivamente mais cansados. E está tudo bem, não é? Nós queremos é que na maioria dos dias tenhamos esta autoconsciência. O segredo é esse. Sim. Não é, E a consistência é muito importante. é mesmo Ora, muito. Depois outro temos livro, outro livro dos adultos. Como dizer não às crianças. Isto é um manual para pais. E como dizer não de forma respeitosa. De forma não é? respeitosa. E assim, estes livros têm uma vantagem, pais. Sabem qual é? É que são muito fáceis de ler. Não é nenhuma linguagem rebuscada, que não percebo nada do que estou a ler. Certo. Não. Lê-se muito bem. Começas a ler Certo. e começas a... Sim. Isto tem a ver com a forma como eu trato o meu Certo. filho, ou como eu disse ou Certo. não. Afinal, de facto, isto não pode ser assim. Certo. E depois dá muitas dicas, dá muitos exemplos. E as birras é algo que nós falamos muito aqui, porque efetivamente são as crianças a lidar com emoções difíceis e nem tanto a fazer birras, nós já não usamos este termo, mas sim têm birras porque não conseguem gerir aquela frustração e aquilo que estão a fazer. E quando nós falamos em combater, é efetivamente ajudar os nossos pequeninos, sermos correguladores, não é? E ajudarmos os nossos meninos a perceber que aquele problema ou aquela situação pode ser resolvido, não é, de forma mais adaptativa e não é por aquele comportamento que vão ter aquilo que eles querem. Exatamente. Porque nós podemos estar a falar de uma birra, por exemplo, de fui ao supermercado e quero comprar algo, não é? Primeiro, quando o não é comunicado sem ser de uma forma respeitosa e assertiva, não é? E hoje digo que não, amanhã digo que sim, hoje cedo, hoje não cedo. Não, isso... Já perdemos esta parte, não é? E depois, quando nós conseguimos ser firmes, que às vezes é difícil, porque é em público, não é? Nós queremos que a nossa criança se regule o mais rápido possível. Mas acreditem em mim, as crianças precisam se desregular, nós precisamos demonstrar esta segurança de que sabemos aquilo que estamos a fazer com elas, para que na próxima vez, ou na outra, ou daqui a um ano,
já haja este sentimento mais difícil, ela já conseguia exteriorizar de outra forma. Que outra forma pode dizer, estou zangado contigo, Claro. porque eu queria mesmo aquilo, estou mesmo chateado. E espetacular. Mas percebeu que não pode ter. Claro, claro. Mas as birras são normais. Do e desenvolvimento, são normais. sim, e tem mesmo a ver com esta imaturidade Claro. de gerir, não é? Aquela frustração, aquela emoção mais difícil, não é? Pois. Mas, às vezes, este julgamento e este olhar mais social faz-nos, e temos que ter isto sempre em mente. É mais importante eu não ceder. Sim. O não ceder é não comprar o brinquedo, Exatamente. não é não acolher, Não é ignorar, acolher, exatamente. não é ignorar a criança. Deixá-lo ali a sofrer, a Nada chorar. disso. Não. Isso... Mas é precisamente perceber aquilo que tu No disseste. fundo é dizer, eu compreendo-te, eu Certo. percebo porque é que tu estás triste, Certo. porque é que tu estás Muito a bem, chorar, não é? isso mesmo. Eu percebo, mas não pode ser Certo. porque não posso estar sempre Certo. a comprar-te um brinquedo, ou porque isto Certo. não te faz bem. Certo. Pronto, a razão, Sim. perante cada situação, Claro os que pais sim, e têm cada que pai tem encontrar... o seu fundamento e o Exatamente. seu argumento. O conversar também previamente com a criança para ela perceber qual será o Sim. nosso comportamento, não é? Claro. Elas precisam disto, perceber. Se nós precisamos de perceber o que é que contamos do outro adulto nos nossos relacionamentos diários, as crianças também Claro, precisam, não é? exatamente. Boa, muito bem. Mais um? Mais um. Diga para não adultos. aos seus filhos. Por favor, diga não aos seus filhos. E aqui, crianças felizes e saudáveis, não é? E este livro já é bastante, já o tenho há muito tempo. Sim. E é o que eu digo, estes avanços da ciência e esta parentalidade mais respeitosa e o olharmos ao impacto, não é, do nosso relacionamento com as crianças na sua vida posterior. Quando nós dizemos avanços recentes, não é deste ano nem do outro. Pois não, é? pois não. Só que eu acho que mais ou menos já há 5 anos tivemos um boom maior desta sensibilização, Sim. não é? Mas os nossos cientistas já chegaram a estas conclusões há muito tempo. Sim, sim, não é? sim. E é importante partilharmos esta informação, muito importante. E temos aqui outro Outro que é livro. Quem ama educa. Pronto. Quem ama não tem que ceder Aliás, sempre. educar é um ato de amor, na minha perspectiva, não E é? às vezes, custa, Claro que sim. não é? Mas é educar. Até porque educar muitas vezes teve aquela tónica, não é? Da opressão, Sim. deste desrespeito físico das crianças. Educar não tem nada a ver com isso. Pois não. Educar é mesmo um ato de amor, ou seja, quando nós falamos em educar, como é que é o título, Cândida? Quem ama educa. Quem ama e educa tem a ver com quem se dedica a tentar beber deste saber e fazer melhor a cada dia, é porque ama, É. não é? Isso é um ato de amor. Mas sim, mas às vezes nós, porque amamos, achamos que temos que ceder, que temos Certo. que fazer sempre a vontade deles. Ficamos que com o coração que eles vão ficar molinho. contentes, não é? Certo. Não vão sofrer, nós não queremos que os nossos filhos sofram. Queremos, Eles precisam queremos. de sofrer. Certo. Eles precisam de Certo. sofrer, porque sofrer faz crescer. Nós temos que, e tem a ver com estas emoções mais difíceis, não é? Nós temos que desejar que os nossos filhos sintam todas as emoções, não é? Que saibam regular aquelas que são mais dolorosas e mais Sim. difíceis, que haja este equilíbrio, não é? Porque o tirarmos todos estes obstáculos, o tentarmos evitar a frustração, dando tudo, sermos mais permissivos, não partilhando estas regras e limites, vai fazer que numa idade mais avançada, não é? Um jovem adulto, eles começam a perceber que as coisas não funcionam assim, são pessoas que... E aí custa muito mais. E são muito inseguras, já há coisas da nossa almofadinha da infância, Pois. não é? Deste laboratório social que nós somos enquanto somos crianças, Que é um treino, não é? que é mesmo muito difícil depois, não é impossível, como é óbvio, mas é muito trabalhoso depois desconstruir isto tudo. Sim. E depois o que é que acontece? Tem que ir para os psicólogos. Certo. E mesmo assim é um Aprender. trabalho penoso, Sim. percebes, Cândida? Porque é como se fôssemos desconstruir muitas das coisas Sim, que... sim. E às vezes nós podemos achar, ai não, mas proteger é que... Proteger de sentir estas coisas, não é? Proteger é que, do género, quando as crianças têm as birras, não é? Quando sentem aquelas emoções todas dolorosas e não estão a conseguir exprimir da forma mais adaptativa. Não, eu vou dar porque Claro. coitadinho, senão aquilo é muito doloroso. Como é que a criança vai aprender Sim, a sim. comunicar o que está a sentir de forma mais adaptativa?
se eu não lhe permito Claro, experienciar claro, e viver, não é? claro, Se eu claro. reprimo aquela expressão emocional, não é? E olha, eu já falei aqui numa aluna que eu tenho, que ela, ela pertence a uma família em que os pais dizem tudo, ou seja, falam abertamente Certo. das situações, das dificuldades que a família tem, e esta é uma miúda que ela tem a noção das dificuldades e isso fala crescer, isso fala Sim. aceitar. E sente-se também parte integrante Sim, da família. Nós, é a comunicação. claro, Ora, aí está, é a existem, comunicação. claro que existem assuntos que podem aqui gerar aqui alguma preocupação, é a forma como nós comunicamos, Sim. mas nós envolvermos os nossos miúdos quando estamos em alguma atividade, quando estamos durante as refeições, no nosso diálogo, não é? Quando eu digo partilhar, o Santiago já me pergunta, então o que é que correu menos bem das tuas... que giro. O que é que correu mal hoje das tuas consultas? No outro dia, ontem, cheguei a casa muito chateada com uma situação que aconteceu, e ele a conversar comigo, ele sabe as vezes assim, não posso, filho, eu não posso bater nas pessoas, não é? Percebes? E isto é importante, porque ele percebeu, porque eu expliquei-lhe o que é que eu respondia à pessoa, eu expliquei-lhe como é que eu conduzia a situação, entendes? Estou-lhe a dar um exemplo, Claro. que disse, filho, mas nós não podemos bater, eu sei que isso é o que apetece, não é? A mãe sentiu Sim, raiva sim, e sim, revolta, sim. mas a mamã fez desta forma, isto é verídico, aconteceu ontem durante o jantar, isto é importante. E isso é importante porque eles também percebem que os adultos também sentem raiva Claro. e também às vezes não estão bem. Certo. Por isso é que às vezes também respondem Certo. inadequadamente. Certo. E E não, é lhes dão, importante não lhes dão atenção. não só comunicar, e mesmo quando nós comunicamos estes desafios, estas dificuldades, aquilo que estavas a falar, que acho que é um ponto também importante nós esclarecermos. Nós devemos comunicar isto aos nossos miúdos e depois também esta parte positiva. Ok, nós temos este problema e estamos a fazer isto para resolver. Exatamente. Não E é, envolvem... não é descompensarmos e dizer, ai meu Deus, não sei o que é de fazer. Claro, Isso claro, vai claro. ser impactante Porque- de forma negativa, Porque não é? nós temos que lhes dar segurança, não é? Certo, do género, estamos preocupados, estamos Claro. aflitos com esta situação, mas olha, estamos a tentar resolver desta forma, fazer assim, sim, isso dá consciência daquilo que são as problemáticas e as crianças sentem-se integradas. Sim, sim, E sim. isso dá segurança. Sim, 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 é isso mesmo. Boa, Olha, diz-me. não sei se podemos falar agora sobre isto, a podemos. explicação, o darmos a explicação, Certo. não- O fundamentarmos aquilo que é o não ou a regra, não é? Exatamente. A explicação deve ser orientada sobre as ações que a criança faz e as suas consequências. Eu achei isto incrível. Certo. Quando fazemos ver à criança as consequências dos seus atos, ou seja, se ele não fizer, se ele fizer, insistir em fazer ter aquela atitude que os pais disseram que não devia fazer, Certo. ele tem Há de saber consequências, exatamente. Claro que sim. Seguimos o caminho mais instrutivo e mais inteligente que existe. A criança deve conhecê-las. Por exemplo, Alexandre, uma criança de 10 anos, quebra muitas vezes os vidros de sua casa quando joga a bola. Deveria saber que se voltar a quebrar outro vidro, pagará o custo das reparações, para além de ter de ser ele próprio a fazê-las, embora sob a vigilância de um adulto. Claro. Isto é, impor a responsabilidade. É esta responsabilidade também pessoal sobre os seus comportamentos. E agora Assumir já as estamos a falar de uma criança de 10 Sim, anos. 10 anos, ok? claro, claro. E aqui é um bocadinho isto, qual é que é a consequência de nós nos comportarmos desta forma, não é? Ou seja, o que é que vai acontecer depois? As crianças, isto não é inato, isto aprende-se. Sim, sim, Nós, como sim. adultos, temos a obrigação de comunicar-lhes de forma Sim, clara. clara. E depois aqui tem outro que eu achei isto muito giro. Por exemplo, o pai diz ao filho: se continuas a fazer gritar a tua irmã, Sim. isto é muito comum porque eles têm Certo. irmãos, não é? Irritarem-se, Exatamente, que eles queixam-se muito disso, não é? Certo. Os irmãos são chatos, estão sempre a irritar-me. Vou fechar-te no quarto. Aqui, o quarto, isto é muito importante. Sim. O quarto é um castigo. Certo. Estás a perceber? Certo. Não é uma consequência, é Certo. um castigo. Boa. Eu achei isto incrível, que eu nunca tinha pensado sobre isto. É um castigo que o pai quer dar-lhe. Não é uma consequência criada diretamente pelo comportamento da criança. Certo. Não devemos falar deste género de castigos, consequências que poderíamos impor-lhe, mas sim das condições nas quais a criança se coloca sozinha. No exemplo precedente, estas condições criadas pela criança são as tricas sucessivas com a irmã e os problemas familiares que daí resultam, e não
o quarto. É preciso Obrigada. fazer-lhe ver até Certo. que ponto passará maus momentos quando Sim. se comporta assim. Nós temos esta questão do castigo, que foi abolido, não é? E mesmo isso é obrigada, Cândida, por expor esse parágrafo e partilhar isto com quem nos está a ver e Eu ouvir. achei isto importante. Porque é mesmo muito importante. Quando os psicólogos dizem que consequências não são castigos, é isto que É a Cândida isso, acabou de ler. exatamente. Ou seja, o que é que o cantinho do castigo, o que é que o quarto traz à criança de entendimento da situação? Zero. Ok? Agora, focar a consequência no comportamento da criança, ou seja, o que é que acontece? Tu não vais ter uma conexão com a tua irmã, tu não te vais divertir com Exatamente, ela, claro. nós vamos ficar aborrecidos e depois também perceber porque é que aquela criança está a picar mais a mana, não é? Exatamente. Precisa de alguma necessidade de responder. Obrigada, Cândida. Olha, Isso é mesmo. para mim Esse foi livro foi muito escrito importante. quando mesmo? Que eu acho que isto é importante para as pessoas terem Olha, a noção. ainda não disse, mas estes livros não são meus. São todos, só um é que é meu. Os outros são todos da biblioteca. Ok. Ou seja, eu vou devolvê-los e qualquer pai, qualquer mãe, qualquer Certo, avó certo. pode ir à biblioteca Boa, requisitá-los. E boa. vai adorar. Certo, boa. Ora, vamos ver aqui. Vamos só perceber esta diferenciação entre consequência e castigo. Quando é que foi escrita? E isto provavelmente não foi a primeira vez que se falou nisto, não é? Mas este livro foi lançado em que ano? Primeira edição, 1997. Ok, pronto. 25, 26, 27, Certo. 28 anos. Há 28 Verdade. anos. E está atual. Por isso, isto aqui não é uma questão. Primeiro, não é a nossa opinião, ok? Porque os chatos dos psicólogos, não é? Porque as punições, mas porque é que. Mas tem que ter um castigo. Não é um castigo. É algo que é fundamentado, que é enfoque no Ele pode ter comportamento um da castigo, criança. não é? Ele pode ter um castigo. É uma consequência, não é? E nós só mudamos o nome, efetivamente, porque tu deste. O que tu Sim. leste, Cândida, Foi. efetivamente explica aquilo que nós tantas vezes em consulta, e mesmo muito obrigada pela partida, tentamos explicar aos pais. Porque quando eu coloco a criança para pensar, a criança ali uns minutos sentado para a parede, o que for, não é? Ela não está a aprender nada sobre o seu comportamento. A probabilidade de repetir, se não repetir é porque tem medo, porque a consequência efetivamente foi dolorosa, o castigo foi doloroso, não é? E até às vezes punitivo fisicamente. Não é porque entendeu. Claro, Por isso, se não reiterar aquele comportamento de partir o vidro, por exemplo, vai fazer outros. claro. Não é? E isto é mesmo muito importante. E num dos livros falava do vai para o teu quarto, Certo. vais ficar lá sozinha no Sim. teu quarto. Agora vais não sei o quê. pensar. Exatamente. Isso até tu podes dar esse castigo, mas isso tem que ser esse castigo não pode ser dado para me descartar dele. Pronto, olha, vai para lá, já não me chateia. E vais pensar, como é que uma criança... Eu cheguei a falar aqui no Sofá Amarelo de Santiago, porque isso aconteceu quando eu ainda não tinha mergulhado também neste universo da parentalidade mais respeitosa, e durante algum tempo eu culpabilizei-me disto, depois segui em frente e só faço Claro. diferente, não é? Mas existia o Sofá Amarelo, em que o Santiago... O que acontecia era efetivamente isso. Eu preciso de respirar. Agora tu, Sim. com 2 anos... Mas com 2 anos, o meu filho ia pensar em quê? E refletir sobre o quê? Mas olha, a minha nora já fez isso. Eu já presenciei isso. Sim. Ela a fazer, a dizer ao Duarte, ele fez uma coisa que não devia, Certo. ela disse-lhe para, não sei se foi arrumar os brinquedos, e ele não Certo. arrumou, não sei. Apesar dela ter insistido, ele disse, agora vais sentar-te aqui, mas foi à vista dela, não foi Certo. num lugar isolado que ela não vê o filho. Certo. Agora vais estar aí um bocadinho. E é um tempo limitado. Certo. Vais pensar se a tua atitude Certo, isso é foi diferente. certa. Eu Ok? acho que eles nem encaram isso como uma consequência, Sim, não é? sim, E às sim. vezes ajudam um bocadinho, depois quando eles vêm, quero pedir desculpa, não é? Exatamente. Mas é isso, é nós sensibilizarmos para a importância de cada vez mais. Este livro foi escrito há 28 anos e provavelmente bebeu de literacia Sim, e sim. de alguns estudos ainda anteriores. Por isso é mesmo importante perceberem que não é a nossa opinião e que é mesmo muito impactante na vida dos nossos meninos, não é? Pronto, nós temos 10 minutos. Temos aqui este que eu não queria deixar de falar nele. Força. Porquê é que não posso fazer o que quero? Mas porquê?
Olha, este livro é da Biblioteca dos Combatentes, Certo. mas quase certeza que ele deve estar na Biblioteca Municipal. Ok. E se não estiver e pretenderem, eles adquirem. Ok, Eles boa. são muito abertos nisso. Boa. E de facto, Fala-nos desse livro. olha, eu não te posso falar muito dele porque eu ainda não tive oportunidade. Eu conheço outros desta coleção. Ok. E acho, podemos ler um bocadinho. Sim. Mas aqui é uma pergunta que é pertinente, não é? Mas porquê que eu não posso? Claro. Não é? Mas nós não podemos mesmo, nem nós adultos. Então, Não, senão, olha, eu não ia, hoje não vinha para aqui, Certo. ou não ia trabalhar amanhã, sei lá. Certo. Não posso É fazer, verdade. nem posso fazer sempre o que quero, é não verdade. Vamos então ler um pouquinho, só para conhecermos, porque sei que tens uma coisa muito gira para partilhar que fizeste com os teus alunos. Pois não é? é. E vamos ver se eu consigo aqui a... Vamos lá. Oh pai, porquê é que eu não posso fazer o que quero? Sabes, quando eu tinha a tua idade, não fazias essas perguntas. Não fazia essas perguntas. Incrível. Responde o pai. Brincava aos cowboys e aos índios com os meus amigos. E tu, porquê é que não vais também brincar com os teus amigos? Está bem, mas os meus amigos gozam comigo quando eu faço estas perguntas, diz baixinho o Filipe. Com a breca, anda daí. Vou ajudar-te a encontrar respostas, diz-lhe o seu bonequinho Zoff. E lá vão eles a correr para o jardim. Pronto, e depois, à entrada do jardim, o Filipe parou. Ó portão, porquê é que não fazes o que queres? Abaixo é tão giro. Bem, entras ou sais? Tens de decidir, não podes ficar aí parado, responde-lhe secamente o portão. Porquê é que não posso ficar aqui? Também não tenho o direito de fazer a minha pergunta? Diz admirado o Filipe. O Zoff, que é um bonequinho, está aqui. Certo. O Zoff Talvez um amigo imaginário, Sim. não é? Puxa-lhe pela manga. Com a breca, este portão é muito desagradável. Ele diz-te o que não podes fazer, mas não te explica porquê. Ora, aí Olha. está. Vamos antes fazer a tua pergunta ali àquela árvore grande. Como estão a ver, o avô, era o pai. Não lhe respondeu, o portão não lhe respondeu. Certo. E ele vai a vários, se calhar, Certo. a vários sítios perguntar Foi à à árvore. árvore. Depois foi ao baloiço, talvez. Ó baloiço, porquê é que não fazes o que queres? Agora ao baloiço. Ó folha, porquê é que não fazes o que queres? Olha, eu acho que não vou ler mais, porque... Ó relvinha, porquê é que não fazes o que queres? Ou seja, as crianças vão sempre em busca também desta resposta quando efetivamente aquilo que nós lhe dizemos ou não as convencem ou não lhes explica efetivamente o que elas querem. Força. Olha esta. Ó gato, porquê é que não fazes o que queres? Eu gostava de rodopiar no céu com os pássaros. Estás a ver rodopiar um gato, não é? Mas não tenho asas, sou um gato, Certo. não é? E nadar com um peixe também querias? Como um peixe, diz Zoff com um ar trocista. Eu também gostaria de voar por cima das nuvens, diz o Filipe. Mas não posso, sou um rapazinho. E ele já vai tendo aí a explicação. Exatamente. Boa. Já começa a perceber Certo. porque é que não pode fazer algumas coisas, não é? Pronto. Muito bem. Fica só aqui desta forma, vamos mostrar a capinha só aqui mais próximo, acho que consigo. Desta forma nós começamos a introduzir também, não é? Nós temos aqui até mais de 5 anos, não é? Este livro, e efetivamente porque aqui vamos começando a trabalhar nas nossas crianças este espírito crítico sobre as situações, sobre o não, sobre as regras e a perceber a importância de serem justificadas, porque se nós sensibilizarmos os miúdos, eles depois também nos vão cobrar isto. Isso também é importante, que eles ensinam-nos muito, não é? E pode ser um bom recurso para nós introduzirmos estes temas. E assim, nós muitas vezes, em vez de estarmos ali com conversa fiada com as crianças, Certo. às vezes um livro Certo. é a melhor Trabalhas forma, igualzinho. exatamente, Verdade. de uma forma engraçada, não é? Certo, E divertida. eles chegam lá, eles Certo. começam a perceber. Sim. Sim, porque eles projetam-se muito na história, Sim. porque eles acabam por entender, porque as nossas histórias infantis também são criadas e construídas no sentido de expressar aquilo que a criança, naquela faixa etária, poderia sentir e fazer, não é? Muito bem. E esta coleção tem livros muito bons. Tem livros muito bons. Muito giro esse livro. Então, concluindo, Olha, se calhar... o que é que a professora Cândida Jardim andou para aí a magicar? É assim, eu lembrei-me assim, então eu vou
vou à rádio, falar sobre esta coisa do dizer não. E que percepção têm os meus alunos dos nãos? Como é que eles Certo. reagem? Certo. Como é que são os nãos dos pais? E então eu fiz-lhe algumas perguntas. Força. Olha, certamente já ouviste os teus pais responderem-te não a pedidos teus. Isso acontece. E eu tinha 4 hipóteses. Nunca, raras vezes, algumas vezes ou muitas vezes. E eu fiquei admirada que eles responderam, 16 responderam algumas vezes. Ok? Isso é bom. É não bom, é bom. Boa. Quando os teus pais te respondem não, dão-te explicações sobre essa resposta. Eu tive 7 que responderam algumas vezes. Tive 5 que responderam muitas vezes. E tive 6 que responderam sempre. Certo. Ou seja, só uma criança Sim. respondeu que nunca lhe dão explicações. Certo. Isso é fantástico. Isso significa que estamos a trilhar um bom caminho neste sentido, não é? E 6 responderam sempre. É bom. Sim, sim. Gostei. É incrível, Fiquei sim. muito contente. Achas essas explicações inteligentes e adequadas? Sim. Eu tive 5, hoje são 20. Hoje estavam 20. Entre muitas vezes e sempre, de ser adequadas, que Sim. não é? Certo. É bom. Sim. 13. Ok? Foi muito bom. Certo. Eu achei. Certo. Quando pedes algo aos teus pais e eles dizem que não, como reages? Eu aqui dei a hipótese de eles responderem mais do que uma hipótese. Ok. As hipóteses eram choro, grito com eles, insisto até deixarem, fico com raiva, fico triste mas aceito e compreendo, faço o que quero mesmo depois de ouvir o não. Adoro. Só 2 é que responderam Ok. isso. A maior parte deu 2 respostas e estão nestas 2 propostas. Fico com raiva, Certo. 8, só 8. Mas o dobro, 16, fico triste, mas aceito e compreendo. Certo. Isto é Isso significa que provavelmente tens aqui pais, não é? Principalmente os da tua turma, e eu acho que estamos muito nesta sinergia entre todos, sabes, Cândida? Ainda existe um trabalho a fazer, como Sim. é óbvio, é muito importante irmos sempre sensibilizando, mas eu acho que temos pais mais... Aliás, a parentalidade tem sido mais exigente, efetivamente, porque nós estamos a investir mais Sim. nisto, não é? E esses exemplos que tu acabaste de partilhar são sinónimo disto, verdade. que as famílias comunicam com os miúdos Sim. de forma a respeitar a sua integridade também e a fazê-los sentir pessoas importantes, E não é? é bom percebermos que eles têm Certo. estas percepções, estas boas percepções, Certo, não é? certo. Pois, Mais. está quase a acabar. Quando os teus pais te dizem que não, expõe as consequências que poderás ter por não respeitares a decisão deles. 9 responderam algumas vezes. Aqui houve assim 9. Algumas vezes. Muitas vezes 1 e sempre 3. Ok. Mas tive alguma dificuldade também em explicar-lhe esta coisa O que das é que seria, consequências, sim. não é? E eles em perceberem Sim. entre a consequência e o castigo. Certo. Pronto, ainda é preciso trabalhar isso. Mas os pais que nos estão a ver e a ouvir e que perceberam, porque o exemplo que tu leste do Sim. livro é brilhante, É. não é? Do quarto e da situação de reparar e ajudar, é importante agora também reforçarem isto e explicarem qual é a diferença entre as duas coisas, Sim. porque a verdade é que existem conceitos que os nossos miúdos lidam no dia-a-dia, mas não sabem atribuir-lhe o nome, Exatamente. não é? Isso é importante, sim. Isto é importante. Quando não cumpres as regras ou não dos teus pais, como é que eles reagem ao pais da Adoro. gira? Ralham comigo. 13. Ralham comigo. E depois 8. Olha-me isto. Chamam-me e questionam-me sobre a minha atitude. 8. Certo. A maior parte, Sim. alguns escreveram mais do que uma opção. Certo. Ou seja, ralham, mas chamam-me. Isso, e mesmo este ralhar, não é? Sim. Às vezes é efetivamente nós chamarmos a atenção Claro. aos nossos pequeninos e eles encaram como tal, Sim, não é? sim, Às sim, vezes sim. o ralhar não tem que ser desadequado, se calhar não é gritar, não é? Claro. Pronto. Mas é isso, ou seja, e mesmo tu trabalhares isto em turma, claro que nós tínhamos o programa e tu estavas a partilhar, para também poderes partilhar com quem nos estava a ver e ouvir, mas isto é importante, isto é um trabalho que pode ser feito em sala de aula. Sim. Não é? Não, mas agora, hoje não tive tempo,
Mas agora eu vou fazer, a partir daqui vou dar uma Certo, aula certo. e vamos fazer um gráfico sobre as respostas deles, não é? Certo. Vou usar isto, por exemplo, na matemática. Certo, muito bem. E eles vão ficar a saber as respostas que a turma deu, não é? Como é que eles aderiram a isto? Eu tenho que questionar muito para bem. vocês. Muito bem, eles Certo. aderiram muito bem, sem problema nenhum. E fizeste-os pensar sobre eles e sobre a família deles. Isso é tão importante. E houve uma coisa muito interessante que eles não responderam ao calha. Eles questionavam o que é que queria dizer. E eu lá Boa. ia, dava um exemplo, Certo. não é, para eles perceberem o que é que se Sim. pretendia com essa pergunta. Ou seja, Não eles i- estavam muito conscientes. Certo, não existe respostas certas ou erradas, mas Sim. os nossos miúdos têm que perceber o que estão a responder. Sim. Cândida, um beijinho muito, muito grande. Olha, foi muito bom. Foi incrível, obrigada, Cândida, e acho que é uma mais-valia. Quem não teve a oportunidade de ver indiferido o nosso programa, porque é uma grande ajuda. Um beijinho muito, Olha, muito também grande. foi para mim também E foi para uma nós grande também ajuda. foi. Estávamos a dizer em off que nós aprendemos Sim. imenso com os programas, não é? E é verdade. Às Cândida. vezes custa, há pouco tempo, mas Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada. Beijinho. adeus. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.